Muito bem. Estamos começando, então, hoje, a aula 10. Eu mandei o roteirinho aqui para vocês. A aula de hoje, falar sobre estrutura, função, digestão, absorção, metabolismo de carboidratos e algumas correlações clínicas. Comentar um pouquinho de novo sobre fermentação, que a gente está falando desde o início do semestre, e sobre homeostase da glicemia. A parte que se refere a metabolismo de carboidratos, a parte estrutural tem outro capítulo. Mas eu nem botei aqui, porque a gente vai ter uma noção, tá, gente? Não precisa ter grandes aprofundamentos com a parte estrutural, é só para vocês terem uma noção de como é que funcionam, como é que são estruturados quimicamente essas biomoléculas tão importantes para o nosso metabolismo. Agora, no capítulo 14, tem mais a questão do metabolismo em geral, tudo que se refere aos glicídios, aos carboidratos, né? Lembrando que vai ter lá um nível de detalhamento acima do que a gente vai falar, e que também tem coisas que a gente vai falar aqui que não vão estar lá no capítulo. Por isso que é importante depois, mesmo quem precisar sair antes, que assista a aula gravada, tá? Além disso, eu botei um artigo. Esse artigo aqui é para vocês lerem, que eu quero que vocês tenham. Isso é uma coisa que em fevereiro, janeiro não, janeiro é para descansar a cabeça. Mas em fevereiro é uma coisa que eu acho que vocês devem fazer, é uma prática que vocês devem incorporar nos seus dias, né? Que é a leitura de artigos científicos. Não é ler à toa, mas quando for estudar alguma coisa, se tiver algum assunto de interesse, buscar artigos científicos. Porque, gente, agora o livro é para a gente começar a ter uma ideiazinha vaga de qualquer coisa. O melhor livro do mundo está sempre defasado. Hoje o conhecimento ele avança de uma forma muito rápida e a gente tem que ir para artigos. Outra coisa importantíssima é a questão do inglês, eu já falei com vocês, vou reforçar. É importantíssimo que você tenha leitura em inglês, no mínimo. Não precisa falar inglês, não precisa escrever inglês, mas ler inglês com certeza você precisa, porque o que há de mais avançado está sempre escrito em inglês, mesmo que seja um artigo chinês, polonês, esloveno, não importa, né? Os artigos de ponta, a informação mais recente sobre qualquer assunto no mundo vai estar sempre em inglês. Então, é importante isso. Mas esse daqui é um artigo em português, é um relato de caso é bem bacana da gente começar a ler também. Ele faz uma pequena revisão sobre o assunto e desse outro artigo que está aqui, na verdade, não é nem um artigo, é um resumo de um congresso. Eu peguei um pedacinho só para a gente dar uma introduzida no assunto de carboidratos e a gente começar a entender a importância dessas biomoléculas na nossa vida. Deixa eu ver aqui, um som bem legal. Pronto. Então, tá dando para vocês verem direitinho? Dá sim, Pro. Pronto. Ok. Esse caso trata de hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente da infância. Nesidoblastose. Nesidoblastose é um termo bastante antigo que foi cunhado pelo primeiro pesquisador que percebeu esta questão. Uma hipoglicemia persistente da infância. Vocês vão encontrar nomes diferentes, todos eles se referem quase à mesma coisa, tá? Vamos avaliar sempre outra coisa que é uma dica para a vida profissional de vocês toda, para a vida de vocês, não precisa ser nem só profissional, pessoal também, é o que diz respeito a gente sempre olhar as palavras e desmembrar, né? Isso serve para a vida cotidiana, mas dentro da área de saúde, da área biológica, da área técnica em geral, a gente sempre vai ter isso, inclusive em diferentes línguas, o uso de sufixos e prefixos e radicais que se repetem, né? E isso facilita demais a vida da gente em termos de estudo. Porque mesmo quando a gente se depara com um termo que a gente nunca viu na vida, desmembrando a palavra, a gente é capaz
de chegar a uma conclusão e já ter pelo menos uma ideia boa do que se trata aqui, tá? Então, hipoglicemia, a gente já comentou, EMIA vai estar, quando a gente está falando na área de saúde, sempre se referindo às questões de coisas no sangue. Hipo é sempre baixo e o glico aqui se refere à glicose, tá? Muitas vezes a gente fala isso como açúcar, o glicos vem de doce, né? Mas hoje a gente vai ver que nem todo açúcar é doce e nem todo açúcar é glicose, e glicose não é igual a todo mundo, né? Então, a gente vai ver que, para outras variações de açúcares no sangue, tanto hipo quanto hiper, que é o aumento, né? A gente vai ter nomes específicos, tipo hiperfrutosemia, hipergalactosemia, ou seja, excesso de galactose no sangue, excesso de frutose no sangue. Quando a gente se refere à hipoglicemia, a gente está falando de um açúcar específico, que é a glicose, tá? Então, esse caso trata de de hipoglicemia, ou seja, de uma baixa concentração de glicose no sangue, associada ao quê? É uma hipoglicemia hiperinsulinêmica. Nêmica também é de emia, também é no sangue. Quer dizer que a hipoglicemia é causada pelo quê? Por um excesso de insulina no sangue desse indivíduo. Então, daqui desse título, a gente já vê que o excesso de insulina no sangue pode e causa hipoglicemia, tá certo? Persistente na infância. Bom, então é um problema crônico. E se é na infância, isso nos diz que tipo de informação nos dá isso? Problemas que aparecem na infância geralmente são de origem genética. Exatamente, doenças geralmente congênitas, tá? Então, alguma alteração genética que vai fazer o quê? Alterar as quantidades de insulina no sangue, causando a hipoglicemia. Então, vamos lá. Paciente do sexo feminino, 39 dias de vida, ou seja, neonato, internada na UTI pediátrica, unidade de terapia intensiva, ou seja, em estado grave, com história de febre e convulsão. Febre e convulsão são sintomas associados a que sistema do organismo? Neurológico? Isso, ligado ao sistema nervoso. Exatamente. Controle de temperatura é dado pelo sistema nervoso e o controle rítmico, a convulsão, para quem não sabe, é uma alteração do ritmo cerebral, certo? Então, uma alteração elétrica, eletroquímica, que indica sempre alguma disfunção em nível do sistema nervoso central. A febre está associada a processos infecciosos também, né? A gente já comentou sobre isso, porque é uma das formas que nosso organismo tem de ajudar a debelar infecções por micro-organismos, por vírus, por bactérias, por fungo, etc. Tá? Mas não é a única causa. A gente tem febre no processo infeccioso porque o sistema imunológico vai ativar o centro de controle de temperatura justamente para promover a elevação de temperatura e ajudar a combater a infecção. Entenderam isso? Sim. Digam sim. Sim. Se não, não. Muito bem. Na internação encontra-se grave e comatosa. O que é isso? Inconsciente. Inconsciente.
Está entrando, comatoso é um caso mais grave do que a inconsciência pura. Ela pode tomar síncope, ter um desmaio, ficar inconsciente por algum tempo. O estado comatoso indica uma atividade do sistema nervoso central bastante debilitada. É um caso já bem mais grave. Em caso de coma, a gravidade é maior porque você pode ter comprometimento do sistema nervoso central, tá? Se fosse só inconsciente, eles iam botar inconsciente. Comatose é uma coisa mais severa. Entendi. Tá? Com glicemia entre 13 e 51. Alguém sabe, por acaso, qual seria a glicemia normal em jejum do indivíduo? 90, 120? Não, o limite já é diabético, pré-diabético. 70, 100? Isso, em torno de 70 a 100 para adultos. Para crianças recém-nascidas, os valores variam um pouco, mas, de qualquer forma, está bastante hipoglicêmica, apesar de receber aporte venoso com infusão de glicose de 10 miligramas por quilo por minuto. O que é aporte venoso com infusão de glicose? Quer dizer que ela está recebendo continuamente na veia glicose. Isso. Então, parece óbvio, mas tem que dizer, né? A paciente evoluiu com graves crises hipoglicêmicas, mesmo com alta concentração de glicose no aporte venoso e uso de corticoide. Por que o corticoide? Alguém sabe dizer? O que é um corticoide? Eu sei que ele desinflama, talvez, por causa da veia, que tem um aporte grande, não sei. Sim, mas o que é um corticoide? O que quer dizer oide? Esse sufixo oide. Não, o que quer dizer oide? Só a palavra, só o sufixo oide. Ó. Esteroide. Que deriva do colesterol, sei lá. Forma, acho que é forma. Oide é similar a, tá? Corticoide é alguma coisa parecida com cortisol. Alguém sabe o que é cortisol? Um hormônio, um esteroide. É um hormônio esteroide, exatamente. Então, a gente vai até falar sobre ele semana que vem. São hormônios derivados do colesterol, cujo principal, assim, o mais relevante agora é o cortisol. Então, corticoides são drogas similares ao cortisol, tá? Esse hormônio, ele tem múltiplas funções no organismo, vocês vão aprender muito sobre isso daqui a 4 semestres, lá em endócrino, né, na morfofuncional. Mas uma das ações que o corticoide tem é ajudar a aumentar a glicemia em determinadas situações, ok? Então, mesmo usando glicose e tendo um corticoide para reduzir o processo inflamatório que poderia estar ocorrendo, né? E aumentar a glicemia, ela permanecia hipoglicêmica e cetótica. O que é cetótica? Prof, Oi, posso fazer uma pergunta? claro. Como que a inflamação iria agir no sentido de atrapalhar a absorção da glicose? A absorção. É porque ela não está conseguindo metabolizar, não sei a A palavra. paciente acabou de chegar, está num estado grave de hipoglicemia, e como vocês estão vendo, a glicemia está tão grave que está afetando de forma muito grave o sistema nervoso central, certo? Então, tem que se fazer uma correção rápida disso. A correção mais rápida, evidente, seria justamente fazer infusão de glicose, porque não está resolvendo. Então, eles entram junto com o corticoide para ver se um estímulo hormonal, por cortisol, por exemplo, ou drogas similares ao cortisol,
poderiam ajudar nisso. Tá? A questão da inflamação é, se está havendo um processo inflamatório, isso pode mexer no metabolismo da glicose. Então, o cortisol é utilizado aí, o corticoide, uma tentativa de regularizar isso, o que não funcionou também. Tá? Entendi, obrigada. Nada. O que é cetótica? Concentração de corpos cetônicos. Isso. Cetótica aqui quer dizer que ela está com a cetonemia elevada, ou seja, quantidade de corpos cetônicos no sangue. E aí, eu já disse, vou repetir, a gente vai falar melhor sobre isso no final da aula, na aula que vem. Os corpos cetônicos, eles são normalmente produzidos durante o período de jejum, que é um período que a gente tem hipoglicemia fisiológica, mas tem, não é? O momento que a glicemia está mais baixa é justamente entre as refeições. E a glicemia mais alta, a absorção da glicose da dieta, certo? Ou seja, na situação pós-prandial, tá? Mesmo ela tendo infusão na veia de glicose, a glicemia não aumenta e ela está produzindo corpos cetônicos, indicando que ela está num jejum extremo, tá? Então, aqui essa informação da cetose está relacionada justamente a esse fato dela estar hipoglicêmica. Ok? Estão anotando? Vou começar a mandar pedir foto das anotações de vocês. No 17º dia de internação, foi indicada cirurgia por suspeita de nesideoblastose. Por quê? Porque, infelizmente, com doenças congênitas, não há, geralmente, cura para isso. Mas algumas intervenções podem ser feitas para tentar tratar o problema, né? Nesse caso, especificamente, nessa doença, vocês vão ver lá, ocorre uma hiperfunção das células que são responsáveis pela produção de insulina. E a gente viu lá no título que essa é uma hipoglicemia hiperinsulinêmica. Concorda? Então, há um aumento da produção de insulina que vai gerar a glicemia baixa. Vai gerar a hipoglicemia. Ok? Ou seja, diga. Não, eu já que eu estava esperando a gente responder ok. Agora foi retórica. Ou seja, a insulina está diretamente implicada no que a gente chama de homeostase da glicemia. O que é homeostase? Equilíbrio? É o organismo tentando manter o equilíbrio. Exatamente. Como eu tenho dito desde a primeira aula, saúde em biologia significa equilíbrio. Quando as coisas estão em equilíbrio, elas estão estabilizadas, geralmente você consegue manter a saúde. Quando há qualquer tipo de desequilíbrio, o organismo tenta fazer essa correção. Algumas vezes consegue, outras vezes não. E faz mecanismos de compensação, às vezes, para tentar resolver o problema. Então, tudo é para tentar sempre, que esse é o perfil da natureza, perfil biológico, tentar manter os indivíduos vivos, né? Então, a insulina é um dos hormônios que vai estar envolvido na homeostase da glicemia. Mas, obviamente, se ela está hiper, significa que está demais. Então, isso é outra coisa que a gente tem que ver. Se está hipo ou se está hiper, qualquer coisa, não importa o que seja, significa que está abaixo do que deveria ou está acima do que deveria. Certo? E isso é uma condição de desequilíbrio. Ok? Quando eu quero dizer que a coisa está normal, que está dentro do padrão
correto em relação à glicemia, por exemplo, eu vou dizer euglicemia. Eu de eu mesmo, né? Que eu quer dizer correto. Realizou-se, então, uma pancreatectomia corpo caudal ampliada. Nome feio quer dizer o que é isso? Retirada de uma parte do pâncreas. Isso. Essa parte de tomia é partir em pedaços. Então, uma pancreatectomia é uma remoção de parte do pâncreas, corpo caudal, porque o pâncreas, vocês vão ver em anatomia, ele tem algumas divisões de nome, e uma delas inclui o corpo e a cauda. Ampliada, ou seja, foi um pouco além disso. E no pós-operatório imediato, houve melhora da glicemia de 28 para 98. Ó, que beleza? Então, isso daqui, essa intervenção cirúrgica, mostra que realmente deve ser um problema relacionado ao quê? A essa neseidioblastose, com uma quantidade aumentada de células produtoras de insulina. Quando eu retiro essas células que estão em excesso, diminui a produção de insulina e, portanto, a gente consegue regular a glicemia. Ok? No pós-operatório tardio, ou seja, alguns dias depois, mesmo recebendo dieta plena e aporte calórico venoso, ou em termos de energia, não necessariamente só de glicose, apresentou episódios de hipoglicemia sintomática. Então, mesmo tendo uma melhora no início, passado um tempo, ela voltou a ter hipoglicemia. Optou-se, assim, por realizar-se uma segunda cirurgia com retirada de 60% do pâncreas residual. Ou seja, já tirou um tantão, ficou só um caquinho. Fazendo a segunda cirurgia, os níveis glicêmicos foram para 100, 105, que é bom, porém, houve persistência da hipoglicemia entre 35 e 55, voltou a ficar hipoglicêmica, e a equipe optou por medicamentos como corticoides, como eu disse, para tentar melhorar a glicemia, e o octreotide, que é uma droga utilizada também para aumentar a glicemia. Após o procedimento, seu paciente evoluiu com boas condições hemodinâmica e metabólica, recebendo alta médica e encaminhamento para acompanhamento. O caso não vai muito além disso. Como vocês podem esperar, a evolução dessa criança não há de ser muito adequada. Então, o que a gente aprende logo desse caso? Uma porção de coisas. Uma delas é o papel fundamental do pâncreas na regulação da glicemia e da insulina, que é produzida pelo pâncreas, na regulação dessa glicemia. A outra coisa que a gente vê é da importância da glicose na manutenção da atividade cerebral normal. Porque quando a glicose está muito baixa, a gente começa a ter sintomas neurológicos. Certo? Com relação aqui ao caso, alguma dúvida? Acho que não, prof. Não, pro. Não? Tranquilo? Então, vamos ver o que tem nessa glicose aí de tão importante. Vamos estudar agora os glicídios. Aqui tem vários alimentos, a gente fala sempre, os carboidratos. Mas toda vez que a gente fala o nome de uma biomolécula e está se referindo a gente tem que lembrar. Toda biomolécula está num alimento processado ou um alimento in natura, né? Aqui a gente tem alimentos in natura ricos em carboidratos, como os cereais, milho, arroz, os tubérculos, com batata doce, batata inglesa, as leguminosas e também, aqui, grão de bicos, feijões, lentilhas, e também os alimentos processados, como esses feitos
esses feitos de trigo, no caso macarrão, pão, que é feito de farinha de trigo, aveia, que aqui já é o grão processado também, flocos de milho, que é feito a partir de farinha de milho, e por aí vai. Aqui está mostrando os efeitos efisiológicos do baixo nível de glicose sanguínea, ou seja, da hipoglicemia, o que a gente acabou de ver. Esses valores, entre 60 a 100, podem ser considerados uma variação normal dentro do dia de um indivíduo. Lá, professora, mas a glicemia de jejum não é a partir de 70? É, mas algumas pessoas têm a glicemia normalmente um pouco mais baixa. Por que glicemia de jejum? Glicemia de jejum é aquela que a gente avalia no momento que o indivíduo acorda, pelo menos 8 horas de jejum. O período de jejum mais extenso que a gente passa, tendo uma alimentação regular, claro, é esse, é o jejum noturno. Porque enquanto a gente dorme, a gente passa um tempo maior sem se alimentar. Entre as refeições, a gente também vai ter períodos de jejum. Esse jejum entre refeições, ele deve ser menor. Por quê? Porque a gente passa um período menor entre uma refeição e outra. De 2 a 4 horas, dependendo de quantas refeições o indivíduo faz no dia. Dentro desses valores normais de hipoglicemia, entendam, isso aqui é uma glicemia baixa, normal, ok? Fisiológica. Quando a gente vai para valores um pouquinho próximos já do que é uma hipoglicemia mais forte, a gente começa, então, a apresentar os primeiros sinais neurológicos. Por quê? Porque o cérebro, o sistema nervoso central, tem como principal substrato energético a glicose. Tá? E a gente vai discutir isso ao longo da aula. Mas assim que a glicemia baixa, a quantidade de glicose no líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, que é o que banha todo o sistema nervoso central, também reduz. E ao chegar a uma quantidade menor de glicose no cérebro, o primeiro sintoma que a gente percebe é a fome. Então, a fome é uma resposta do sistema nervoso central que indica que você deve se alimentar. Por quê? Porque sua glicemia está ficando baixa e seu cérebro não está gostando disso. Nesse momento, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento, porque a gente sempre está liberando esses hormônios, mas as quantidades variam, de glucagon, adrenalina e cortisol. Tá? Glucagon também é um hormônio pancreático. E junto com a insulina, esses dois hormônios são os que vão fazer a regulação direta da glicemia. Toda vez que a glicemia se elevar no período pós-prandial, após a digestão e absorção dos carboidratos, a insulina vai aumentar no sangue. Toda vez que a glicemia reduzir, porque você está em um período de jejum, você vai aumentando cada vez mais a quantidade de glucagon. E isso para quê? Para que você estimule as vias de produção de glicose que nós temos no nosso organismo, para que essa variação se mantenha dentro da normalidade. A adrenalina e o cortisol são dois hormônios que têm múltiplas funções, dentre outras coisas, estão associados ao controle também do metabolismo, porque esses dois hormônios estão associados à situação de estresse. Compreenda uma coisa, quando a gente fala de estresse, todo mundo só pensa em estresse emocional. Mas a gente tem que lembrar que toda vez que o corpo está em desequilíbrio, corpo físico, um corpo em desequilíbrio é um corpo estressado. Então, qualquer situação que mude esse equilíbrio faz com que o seu organismo entre em estresse e hormônios que estão associados a esse estresse serão liberados. Também é verdade que o estresse emocional, o estresse psicológico, vai fazer aumentar
quantidade de adrenalina e de cortisol no sangue e, portanto, também vão interferir no metabolismo geral, metabolismo energético, inclusive metabolismo de glicídios. É por esse motivo, por exemplo, que a gente tem tantos casos de diabetes tipo 2, que é aquele que não é de falha no pâncreas. Só um minutinho, gente. Desculpem. Onde é que eu estava? O senhor ia falar de diabetes tipo 2. Sim. Esse diabetes tipo 2, ele é mais frequente, não é que ele seja exclusivo, mas ele é mais frequente em indivíduos adultos e muitas vezes está associado ao estresse, tá? Estresse emocional. Muito bem. Quanto mais baixo, mais sintomas neurológicos. Sudorese, tremores. Aqui a gente entra numa faixa perigosa, isso para adultos, tá? A partir de 40 miligramas de glicose por 100 mililitros de sangue, onde você já vai ver uma letargia muito grande, o indivíduo mal consegue se mexer, ele não tem força física para sair do lugar, às vezes nem para manter o olho aberto, até chegar o caso que a gente acabou de ver. O indivíduo pode apresentar convulsões por uma alteração muito importante do sistema nervoso central e chegar ao coma. Se essa situação não é resolvida, como era o caso que a gente estava vendo agora, isso pode continuar diminuindo até que haja um dano encefálico permanente, ou seja, quanto mais tempo se permanece em hipoglicemia e quanto mais baixa, pior. Então, isso pode levar à morte neuronal e, obviamente, o indivíduo pode morrer, tá? É sempre feio dizer um negócio desse, porque, infelizmente, foi e ainda é feito em alguns lugares, mas, por exemplo, uma das técnicas que se utiliza para tratamento de psicoses graves é a convulsoterapia, ou seja, causar convulsões no indivíduo. Isso, durante muito tempo, foi feito à base de eletrochoque, diretamente aplicados ao cérebro, à cabeça, né? Só que uma das formas que também se utiliza, infelizmente, é através do choque insulinêmico. Você pega um indivíduo normal, adiciona insulina e provoca isso que a gente acabou de ver nesse caso que a gente discutiu. Uma redução abrupta da glicemia até valores que o indivíduo entre em convulsão. Então, você deixa o indivíduo convulsionando durante um tempo. A ideia original é para você restabelecer os contatos neuronais, bagunçando eles. Depois você adiciona a glicose para que ele volte ao normal. E como vocês podem ver, é um processo extremamente perigoso, né? Que pode gerar danos, inclusive a morte. Tá? Tudo bem até aqui? Sim, Pro. Sim. Então, com relação à nomenclatura, a gente se refere a açúcares, e isso tudo é correto, tá, gente? É a mesma coisa que carboidrato, que é a mesma coisa que glicídio, que é a mesma coisa que sacarídeo, que é a mesma coisa que ose. Ose é o sufixo utilizado para denominar carboidratos, glicídios, açúcares, etc, etc. Então, tirando a situação óbvia que a gente está falando de uma patologia, sei lá, acidose, ninguém vai achar que isso é um açúcar, né? Os nomes dos açúcares que a gente vai ver, eles terminam em ose. E há uma tendência a se imaginar que açúcar, quando a gente fala a palavra açúcar, a gente está falando do açúcar de mesa. Açúcar de mesa é um tipo de açúcar. Que aqui no Brasil é produzido a partir do caldo de cana. O caldo de cana ele contém cerca de 90% de sacarose, e essa sacarose é o açúcar presente no caldo de cana, que, uma vez fervido, vai gerar o melaço, que é o caldo de cana concentrado,
Se você continuar fervendo, ele vai desidratar e vai começar a formar um sólido, que se prensado é a rapadura e se for moído é o açúcar mascavo, que é a rapadura, açúcar mascavo. Se você lavar esse açúcar mascavo e fizer um determinado tratamento, você forma o açúcar demerara, que é um açúcar com menos resíduos vegetais do que o original. E se você passar esse açúcar demerara por um processo de clareamento e vários processos químicos, você consegue, então, obter a sacarose 100%, que é o açúcar refinado, é o que a gente chama de açúcar refinado, tá? Agora, o mel, por exemplo, ele é rico em vários tipos de açúcar, glicose, frutose, etc. Então, é açúcar do mesmo jeito, assim como as raízes e os grãos todos são ricos em açúcares. A forma como esses açúcares estão em cada um desses alimentos é que vai variar. E, portanto, podem garantir maior ou menor absorção de glicose pelos organismos. Por quê? Porque tudo que vem de alimento, quanto mais complexo for esse açúcar, mais a gente vai ter que ter mecanismos de digestão específicos, ou seja, vamos ter que ter enzimas especializadas na digestão desses açúcares para que eles efetivamente cheguem à corrente sanguínea e atinjam as células que vão receber esse açúcar, tá? Então, hoje se adora falar em carboidratos simples e carboidratos complexos. São chamados carboidratos simples, são os mono e disacarídeos. Já vai ver. Mono tem uma unidade, digita em 2 unidades, a gente vai ver que unidades são essas. Eles têm monossacarídeo, ele é absorvido diretamente, ele não é passível de digestão, e os disacarídeos necessitam de digestão, mas geralmente é um passo único, se a gente tiver uma enzima que faça a digestão daquele disacarídeo em questão, tá? Açúcar de mesa, como eu falei, está rico em sacarose, o mel tem açúcar monossacarídeos. O açúcar do leite, alguém sabe dizer como é o nome dele? Lactose? Isso, a lactose. Sabe que tipo de açúcar é a lactose? É um disacarídeo de galactose com glicose. Exatamente, perfeito. Garapa, rapadura, bala, chiclete, doce, refrigerante, etc., vai ter açúcar adicionado. Geralmente é esse açúcar de mesa, ou é a glicose pura, ou é frutose. Carboidratos complexos são aqueles maiores, ou seja, os óligo e polissacarídeos. A gente já viu todo esse tipo de nomenclatura quando a gente falou de aminoácidos, peptídeos e proteínas. Lembram? Então, os aminoácidos são a unidade básica das proteínas, assim como os monossacarídeos são a unidade básica dos carboidratos. Quando eu ligo 2 carboidratos simples, eu formo um disacarídeo, um trissacarídeo, por aí vai, né? Óligos são poucas unidades. Então, um disacarídeo é um tipo de óligosacarídeo mais simples possível, certo? Mas aí a gente vai ter esses óligosacarídeos de 3, 4, 5, 10, 15 unidades, por aí vai. E os polissacarídeos, saiu digitado errado aqui, é a mesma coisa que a gente falou de polipeptídeo. São estruturas macromoleculares, são moléculas muito grandes, pode ter 10 mil, 20 mil, 100 mil unidades de monossacarídeos unidas entre si, tá? Então, quanto mais complexo for o açúcar, sua digestão e sua absorção vai ser mais lenta ou, a depender do tipo de ligação, ela pode até não ocorrer, tá? Então, cereais e derivados, arroz, trigo, centeio, cevada, milho, aveia e as farinhas que são extraídos desses cereais e os produtos feitos a partir dessas farinhas contêm
mono de óleo e polissacarídeos em diferentes proporções. Assim como nos tubérculos e nas leguminosas. Lembrando que a gente não pode dizer, esse alimento é só carboidrato. A gente está sempre falando em proporções. Pulou demais. Então, tá aqui. Aqui tem umas tabelas comparativas para a gente ter uma ideia. Lembrando, aqui já são alimentos processados. O que é um alimento processado? Um alimento in natura é aquele que você pega e come, né? Essa aveia que a gente come em casa, ela já sofreu um processamento. O grão de aveia foi macerado para que dele fizesse um floco. A farinha de milho, você espremeu a centeio de trigo, você pega os grãos, espreme, deles extrai só a parte dos carboidratos. Os valores calóricos atribuídos a cada um, as quantidades de carboidrato. Então, lembrem-se, aqui quando estou falando de carboidrato, eu estou falando de um misto de vários tipos de óligo e polissacarídeos e alguns monoinsacarídeos. Teor de proteína, de lipídio, de fibra, e aqui tem o cálcio também, que era uma informação nutricional a mais. Mas repare, mesmo a gente dizendo, eu só como carboidrato, por isso que eu engordei. A gente não está comendo só carboidrato, porque nenhum alimento é só carboidrato. Nem mesmo um alimento tipo farinha de trigo. Ele tem uma proporção absurda, então você vê em 100 gramas de alimento, 75% é carboidrato na farinha de trigo. Mas ainda tem um tanto de proteína, um tanto de lipídio e um tanto de fibra. A gente vai falar muito de fibra hoje. O que é fibra? Em termos bioquímicos e nutricionais. Eu acho que são carboidratos que a gente não consegue digerir. Exatamente. Então, as fibras, fibra, por uma definição de nutrição, são aqueles constituintes da dieta que a gente não tem enzima que seja capaz de digerir. Logo, todo alimento que não é digerido, ele permanece na luz intestinal e ele vai compor o bolo fecal. Ele vai ser eliminado nas fezes ou vai ser fermentado pelas bactérias que compõem a nossa microbiota intestinal. O que é microbiota? É a flora, as bactérias, não sei se tem mais alguma coisa além de bactéria que ajuda a regular o trânsito intestinal, participando da fermentação de algumas coisas, de digestão. O que é flora? Aliás, realmente. Não, assim, eu sei que são bactérias, mas o correto deveria ser que realmente flora é uma coisa... O correto é microbiota, ou microbioma, né? A gente tem bactérias em todo o nosso organismo na parte externa. Eu vou sempre lembrar vocês que o tubo digestivo, que começa na boca e termina lá no ânus, é um tubo aberto. Portanto, ele está em contato com o externo. Quando eu falasse interno, é que passou para dentro da corrente sanguínea, ok? Então, todo o nosso tubo digestivo tem micro-organismos, da boca até o reto. São os mesmos micro-organismos? Não. Não tem como ser, porque o ambiente é totalmente diferente. Pelo pH, pelo tipo de substâncias que estão lá presentes, né? Pela constituição física, química, etc, etc. Né? Então, a gente... O médico ainda fala em flora, o que é feio, né? Porque flora é o conjunto dos vegetais, fauna é o conjunto dos animais e microbiota é o conjunto dos micro-organismos, tá? Então, a microbiota humana no tubo digestivo, ela é composta por bactérias, em sua maioria, e leveduras, tá? Então, essas bactérias e leveduras, elas se distribuem em todo tubo digestório e devem estar em equilíbrio
com o seu organismo. Então, essa microbiota ela é essencial para a nossa saúde. Então, o consumo de fibras, a gente vai ver, ele é fundamental para os processos de digestão e de absorção de todos os componentes da dieta, e também ele é essencial para manter a nossa microbiota saudável. A microbiota desequilibrada implica diretamente em problemas de saúde de maior ou menor gravidade. Pode desde gerar intolerâncias alimentares, problemas absortivos, constipação, diarreia, até processos alérgicos, inclusive respiratórios, alergias associadas ao sistema gastrointestinal, doenças autoimunes, cânceres e por aí vai, tá? Então, é um componente essencial para a nossa dieta. Não é um negócio que eu posso querer ou não consumir. Como vocês estão vendo, boa parte dos alimentos de origem vegetal são ricos em fibras, porque, como disse o colega, na maioria dos casos, essas fibras são poli- e oligosacarídeos que não possuem enzimas digestivas no nosso organismo que sejam capazes de digerir isso, tá? Então, a gente vai estudar isso também. Aqui está comparando duas raízes, a mandioca e a mandioquinha. Vocês não conhecem, mandioca é o aipim, é macaxeira, a gente dá vários nomes. A mandioquinha também é chamada de batata barô. Você vê, são dois tipos de raiz que são vegetais diferentes e, obviamente, têm uma composição diferente. Em quantidade de carboidrato, a mandioquinha, por exemplo, tem bem menos e, por isso, também tem um teor calórico menor, pois esse é o maior componente nesse alimento. E depois tem proporções diferenciadas de proteína e gordura e fibra. Aqui está comparando as leguminosas. Então, a mesma coisa, ó. Em 100 gramas, em termos energéticos, ou seja, a quantidade de quilocalorias que 100 gramas de alimento vão fornecer, é mais ou menos semelhante, com exceção da soja, que é um pouquinho mais elevada. E os teores de carboidrato também são diferenciados, tá vendo? Feijão carioca, lentilha, grão de bico e ervilha, todos têm em torno de 60 gramas de carboidratos. E em torno de 20 gramas de proteína. E teores de lipídios em torno de 1. O grão de bico é mais gorduroso desses todos, os outros são um pouco menos. A soja tem um teor maior de lipídios e um teor maior de proteínas. E por isso, inclusive, tem sido um alimento que tem sido muito utilizado, por exemplo, para compor dietas vegetarianas. Muita gente utiliza a proteína extraída da soja, isolada, né, que chama-se proteína isolada da soja, para complementação da sua dieta em termos de percentual de proteínas, como a gente viu no outro dia. Pro, Oi. tem umas composições nutricionais de alguns alimentos que colocam carboidratos e açúcares. Qual é a diferença? Então, aí é um erro bioquímico, vamos dizer assim, né? Porque, como eu estou dizendo, carboidrato vai incluir tudo isso que eu estou falando. Quando eles separam carboidrato e açúcar, eles querem se referir a carboidrato que é digerível e absorvível. Entendeu? Entendi. E você vai entender isso já mais para frente. Por exemplo, porque existe carboidrato que é digerível, mas ele, no final, ele vai se comportar um tanto como fibra, apesar de não ser classificado diretamente como fibra. Porque aí já é uma questão da composição de alimento. Para você fazer esse cálculo, como é que você faz? Você pega esse alimento, você macera ele, você vai fazer uma série de processos químicos, são técnicas de bromatologia. Bromatologia é o estudo da composição dos alimentos, tá? Por essas técnicas, você separa esses 4 tipos aqui. No entanto, nem todo carboidrato que está aqui, é isso que a gente vai ver, vai ser digerível. E tem um tanto de carboidrato aqui no meio que vai ser quase que diretamente absorvível. Então, quando o alimento vem escrito carboidrato e
carboidrato e açúcar, geralmente eles estão querendo se referir a isso aqui. Carboidratos simples e complexos. Uns que vão ter praticamente nenhuma digestão, a absorção é quase imediata, e alguns que vão levar mais tempo para ser digeridos, o que pode fazer com que eles se comportem como fibra, ou seja, não ter uma digestão completa. Deu para entender? Deu, Pro. Pronto. Aqui, então, tem... Depois, isso aqui, eu deixei essas tabelas aqui, não vou ficar falando delas todas, mas isso é interessante para vocês verem, e isso é importante na hora de você fazer uma escolha de alimentos para ter uma dieta saudável. Por exemplo, há muitas pessoas que têm preocupadas em peso, que deixam de comer frutas, o que é um absurdo, né? Porque as frutas têm, sim, óbvio, muito açúcar, açúcar simples, mas elas têm uma série de outros componentes nutricionais, principalmente micronutrientes, como as vitaminas que a gente tem visto, que são fundamentais, que são todas trabalhando como coenzimas ou agentes antioxidantes, vários metais importantes. Então, a gente precisa fazer esse consumo e lembrando que as frutas também são ricas em fibras, principalmente essas fibras que são importantes para a manutenção da nossa microbiota saudável, tá? Então, vamos lá. Com relação à digestão e absorção intestinal, a digestão dos carboidratos, ao contrário do que a gente acabou de ver com proteínas, ela já se inicia na própria boca, porque a saliva é um composto que a gente vai estudar em Morfo 2 com mais detalhes, mas agora de antemão a gente pode ver. A saliva ela contém várias proteínas, várias enzimas. Essas proteínas e enzimas possuem função bacteriostática, ou seja, de segurar bactérias, bactericidas, de matar bactérias, vermicidas, de matar alguns vermes, antivirais. Então, as proteínas têm múltiplas funções protetivas. Então, a gente... Ai, meu Deus! A gente está consumindo um alimento, esse alimento vem do meio externo, então já é uma forma de a gente começar a se proteger para evitar a invasão por agentes infecciosos. E também contém os primeiros primórdios dos processos digestivos, de enzimas digestivas, sendo o principal a amilase, que a gente já discutiu na aula de enzimas. A amilase salivar está em grande quantidade, porque, como a gente viu no final da aula passada, no geral, na dieta do homem na Terra, mais da metade, de metade a mais da metade do que a gente come diariamente é composto por carboidrato, tá? E desses carboidratos, o principal carboidrato que está presente em todos esses alimentos que a gente acabou de ver, esses aqui e esses aqui, tirando o açúcar, mas esses aqui, é amido. A gente vai falar bastante do amido. O amido, ele é composto por amilose e amilopectina, a gente vai ver, e a amilase digere parcialmente esse amido, transformando um polissacarídeo, que é o amido, na boca, em oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos vêm, então aqui parcialmente digeridos, para o estômago. No estômago, a gente viu semana passada, é onde vai começar a digestão das proteínas, dependente principalmente da pepsina, gerando oligopeptídeos. Os lipídios não vão ser digeridos nem aqui, os lipídios da dieta, eles vão permanecer praticamente sem serem digeridos. Tudo isso vai seguir para a primeira porção do intestino, e o pâncreas vai, então, liberar suas enzimas digestivas, como a gente viu semana passada aqui. No meio vai liberar quem? A amilase pancreática. Então, a gente viu até no caso de pancreatite que, quando a gente detecta a amilase no sangue, pode tanto ser um problema das parótidas, que são que produzem amilase salivar, quanto um problema do pâncreas, né? Pela sintomatologia, a gente diferencia. A amilase pancreática e a amilase salivar têm a mesma
atividade, ou seja, atuam em cima de amido, mesmo esses oligopeptídeos ainda têm o mesmo tipo de ligação, a gente vai ver. A amilase salivar, ela funciona em pH ótimo, em torno de 7, de 6 a 8, mais ou menos, que é a variação de pH da saliva. Quando ela vem para o estômago, a gente viu que o pH vai variar entre 1 a 3. Por quê? Porque a gente precisa disso para desnaturar as proteínas e poder fazer a digestão delas, né? A amilase salivar vai ser desnaturada também e vai ser digerida também. Então, enquanto o bolo alimentar está no estômago, a digestão de carboidratos é parada. Depois, quando chega no duodeno, o pâncreas, além de liberar as enzimas, também libera bicarbonato de sódio, que vai neutralizar o ácido clorídrico que veio da dieta, do estômago, e assim a amilase pancreática vai continuar fazendo a digestão desse amido que veio do alimento. Aí você vai me perguntar, e os outros açúcares? Pois é, os disacarídeos da dieta também vêm por aqui, a gente vai ver que eles só vão ser digeridos pelas disacaridases, que já são enzimas da borda em escova do intestino mais abaixo, e aí vão ser quebrados em monossacarídeos e vão ser absorvidos, tá? A glicose, que vai ser resultante da digestão desse amido, vai ser também absorvida em todo o tubo digestório, em todo o tubo intestinal, tá? E a principal forma de absorção de glicose que vem da dieta no intestino, então aqui está o lúmen do intestino e aqui representa os vasos sanguíneos, é dada por um transportador de glicose que se chama SGLT, porque ele é um transportador do tipo sim-portador. Ele transporta sódio, e por isso tem esse S aqui, e glicose ao mesmo tempo. A força da passagem do sódio gera a possibilidade da glicose ser absorvida. Isso que quando a gente fala, o sujeito está desidratado e está precisando se reidratar, e precisa de soro glicosado, ele também precisa ter sal, cloreto de sódio, porque sem o sódio, essa absorção da glicose ela é prejudicada. Muito bem, então através do SGLT1, existem outros mecanismos, tá, gente? Esse é o principal. A glicose entra no enterócito, que é a célula intestinal, e do enterócito, de dentro do enterócito, para os capilares, ou seja, para cair no sangue, ela vai ser transportada através de um transportador, esse é o uniporte, que é o GLUT2. Então, dentro do organismo, depois que a glicose está circulando no sangue, cada célula vai ter o seu GLUT, e aí o transporte vai ser principalmente através desses GLUTs. São os transportadores de glicose, tem vários tipos, e todos eles têm uma denominação associada a um número depois. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Hein, gente? Pro, como é o nome da célula do intestino que a senhora falou que a glicose é colocada para dentro, que eu esqueci, que não consegui acompanhar? Como? Enterócito. Tá, obrigado. Enterócito é um nome geral para células intestinais. Você sabe que, vocês vão ver isso em histologia. Para cada região do intestino, a gente vai ter diversos tipos, tá? O enterócito, quando a gente se refere aqui, é a célula absortiva. Ok? Certo, Pro. Então, as enzimas intestinais, além das enzimas digestivas, além das pancreáticas, a gente também vai ter uma série de enzimas intestinais, ou seja, associadas aos enterócitos. E aqui a gente tem a maltase, a sacarase, também chamada de isomaltase, a glicoamilase, a trealase, por aí vai. Essas enzimas todas, a lactase, são
enzimas associadas às membranas dos enterócitos. Então, quando o açúcar chega, o disacarídeo chega ao enterócito, ele vai ser digerido e absorvido ao mesmo tempo. E depois vai passar do enterócito, a glicose, por GLUT2 também. São essas disacaridades que estão sendo mostradas aqui, tá? Então, tá lá. A alfa-amilase é uma enzima responsável pela quebra de ligações glicosídicas, que a gente vai ver que é do tipo alfa-1,4, que estão presentes no amido. Esse tipo de ligação alfa-1,4 é o mesmo que a gente vai encontrar no glicogênio. O que é mesmo glicogênio? A reserva nutritiva do nosso corpo. Nutritiva de quê? Composto de quê? De carboidratos. Qual carboidrato? Glicose. Ah, a glicose. Quantos carboidratos? Tem que saber qual é. Tanto o glicogênio quanto o amido são polissacarídeos de glicose. Ok? E na sua estrutura linear, como a gente vai ver, esse tipo de ligação, alfa-1,4. Ou seja, ambos, tanto o glicogênio quanto o amido que vem da dieta, eles vão ser digeridos por hidrólise com a ação da alfa-amilase, tanto a salivar quanto a pancreática, tá? Os outros dois açúcares que são digeridos em quantidade são a sacarose, que a gente viu que é um disacarídeo, pela sacarase. Ela é um disacarídeo de glicose e frutose. Então, após a digestão na borda-escova, a gente vai absorver glicose e vai absorver frutose. A frutose também pode ser transportada pelo mesmo transportador que a glicose, assim como a galactose, que é o monossacarídeo resultante da digestão, como o colega já disse, da lactose. Então, a lactose é um disacarídeo de glicose com galactose. Muito bem. Então, os três principais açúcares que a gente consome na nossa dieta após a absorção são glicose, galactose e frutose. Isso, obviamente, se a gente comer leite ou produtos lácteos que contenham lactose, tá? Lembrando que a maior proporção de glicose que a gente vai obter na dieta vem da onde? Do amido, de todos aqueles alimentos que eu já mostrei. E parte vem do glicogênio. Qual alimento que a gente come que tem glicogênio? Fungos. Fungo? Fungo? Eu falei fungo? Fungo? Fungo tem glicogênio, sim. Mas essa é a principal fonte de glicogênio na nossa dieta? Acho que é músculo, né? Carne, fígado, não sei. Isso. As carnes, né, gente? Como eu disse no outro dia, glicogênio é um polissacarídeo de reserva de glicose em animais. Ok? Então, quem faz consumo de proteína animal, como as pessoas falam, não está fazendo só proteína animal. Vai comer músculo, músculo tem glicogênio, então esse glicogênio vai ser também digerido da mesma forma que o amido, pela alfa-amilase, por hidrólise, tá? Muito bem. Assim que é digerida, ela é absorvida, passa por GLUT2, vai ser transportada pelo sangue e vai chegar às células. Ao chegar às células, ela vai ser imediatamente fosforilada por ATP com a ação dessa hexocinase e vai gerar glicose 6-fosfato, tá? Isso aqui, gente, é a primeira reação da glicólise. Viram o videozinho que eu passei da glicólise? Vi.
Ah, aleluia! Alguém... Muito bem. E a frutose? A frutose também pode ser fosforilada e vai entrar também na glicólise. Por quê? Depois que a glicose é fosforilada, ela é isomerizada em frutose. A frutose é um isômero da glicose. Tem uma enzima que faz isso dentro das células, mas se eu consumir frutose, ela é fosforilada diretamente por uma exocinase também e entra na glicólise. E a galactose? A galactose também é, como vocês podem ver, um isômero da glicose. Só que aí ela sofre uma isomerização de galactose para glicose, se transforma primeiro em glicose fosfato, depois uma mutase, que é uma enzima que muda glicofósforo, ela vai mudar o grupamento fosfato da glicose da posição 1 para a posição 6, pronto. Entra também na glicólise. Então, esses três principais açúcares, os três vão ser metabolizados através da glicólise, tá? Alguns alimentos, principalmente de origem vegetal, também podem gerar esse outro isômero aqui, que é a manose, que também pode ser fosforilada, e depois essa manose vai ser isomerizada também a frutose, 6-fosfato também entra na glicólise. Ou seja, independente do açúcar que venha na dieta, a ideia é sempre que ele possa entrar em alguma das etapas da via glicolítica. Essa aqui é a primeira etapa dela, tá? Então, aqui é só mostrando as disacaridases na borda em escova, aqui, brush border membrane, é a membrana da borda em escova, são as células dos enterócitos que possuem essas proteínas inseridas na membrana que fazem a digestão e a absorção da lactose, da sacarose, a lactase, a sacarase. O amido e o glicogênio são primeiro digeridos pela alfa-amilase, gerando os oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos grandes são chamados de destrinas. É igualzinho esse nome aqui, só bota um azinho aqui, tá? Destrinas podem ter de 5 a 9 glicoses ligadas. Também os malto-oligosacarídeos de 4 a 9 glicoses ligadas. Aí a gente tem destrinases, que vão ajudar nessa digestão, e a glicoamilase, que também vai ajudar nessa digestão. Glicose pura, digerida, vai pelo SGLT1, ser absorvida junto com o sódio, como a gente viu, e tem um transportador de frutose, que também é chamado de GLUT, que é o GLUT5, que também vai ser absorvido diretamente. Tá? Prof? Oi. Essas estruturas verde-água, mais ou menos, elas são proteínas da membrana ou elas são enzimas? Vamos lá. A gente teve aula de enzima, muitas horas. É que eu não consegui entender o que elas queriam representar aqui. É uma proteína, lembra? Sim, sim. Pronto. Essa é uma enzima que está dentro da membrana. Ela está inserida na membrana da borda em escova. Ó. Membrana da borda em escova. Isso aqui é uma proteína. Então ela é os dois, no caso, né? Uma enzima transmembrana. Da membrana. Toda enzima é uma proteína. Lembra? Sim, sim. Pronto. Obrigada, prof. Transmembranários. Tá vendo? Elas estão enfiadinhas aqui na membrana da borda em escova. Tá certo? Então, tá aqui a superfície do epitélio intestinal. Aqui a gente está cheio dessas células. Em cada uma dessas células tem esse monte de proteínas aqui inseridas. Os açúcares vão chegando, vão sendo digeridos, vão ser absorvidos pelos capilares e vão ser, então, encaminhados pela veia porta até o fígado. Tá? Então, a digestão das destrinas vai gerar glicose, da maltose, que é um disacarídeo de glicose, resultante dessa digestão, vai gerar glicose, da lactose, glicose, da sacarose, frutose, glicose, e da trialose também, 2 glicoses,
A diferença vai estar no tipo de ligação da maltose da trialose. A gente já vai ver. Muito bem. Então, uma vez absorvido pelo intestino, por GLUT2, isso vai para a corrente sanguínea e vai ser distribuído, aqui ó, por via porta, para todos os órgãos. Passando, obviamente, pelo pâncreas. Então, no pâncreas, como a gente acabou de ver lá no início da aula, a gente vai ter células especializadas não só na produção das enzimas digestivas, mas também no quê? Na produção dos hormônios que vão regular o metabolismo energético. E esse metabolismo vai ser regulado pela concentração de glicose que chega até eles. Então, após a alimentação, o que vai acontecer? Vai chegar muita glicose nas células beta do pâncreas. E as células beta do pâncreas, que estão nas ilhotas, regiões especializadas em produção de hormônio, vão gerar uma quantidade grande de insulina e liberar essa insulina no sangue, indicando para todo o organismo que a glicemia está alta. Ao mesmo... Oi. A senhora pode repetir como ela chega no pâncreas? Que é a corrente sanguínea. Calma, no caso, depois de passar pelo fígado? Sim. Ah, entendi. Tudo que vem do intestino é absorvido por veia porta. Passa pelo fígado e o fígado distribui para o resto do organismo. E vai direcionando essa glicose para as células, tá? Aí a glicemia aumentando, essas células vão receber muita glicose e vão começar a aumentar a produção de insulina. Por outro lado, as células alfa do pâncreas, também estão nas ilhotas pancreáticas, vão receber também muita glicose e vão reduzir a produção de glucagon. Porque esses dois hormônios atuam de forma antagônica. A insulina vai sempre aumentar na hiperglicemia e o glucagon vai sempre aumentar na hipoglicemia. Por quê? Porque a glicose estimula a produção de insulina e inibe a produção de glucagon. Por quê? Porque esse hormônio regula o metabolismo pós-prandial e esse hormônio regula o metabolismo no jejum. Certo? Quando há fartura, ou seja, estou com hiperglicemia, o que eu devo fazer? Repor minhas reservas energéticas. Quando está em carência de nutrientes, está baixo, eu devo utilizar minhas reservas energéticas que foram produzidas quando estava em fartura. Até que eu me alimente novamente e, novamente, faça a reposição das minhas reservas. Tá certo? Ao mesmo tempo, essa glicose que circula pelo sangue vai também atravessar a barreira hematocefálica e atingir o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central vai contribuir, vai coordenar também esse aproveitamento da glicose por todas as células que podem utilizar glicose. O músculo, por sua vez, vai absorver uma quantidade enorme de glicose nesse momento. Por quê? Porque o transporte de glicose para as células musculares é dependente de insulina. Isso, eu só vou conseguir captar glicose pelas células musculares quando a insulina estiver alta. Ou seja, a insulina só vai estar alta quando a glicose estiver alta também. Tá? Então, a gente vai ver isso agora durante essa aula toda. Então, vamos dar uma olhadinha rápida nas unidades, nas estruturas dos açúcares. Assim como a gente viu que a unidade básica da proteína era o aminoácido,
que continha as funções orgânicas amino, ácido, ligado a um carbono central, carbono alfa, e um hidrogênio e um radical variável. A unidade básica de um açúcar, qualquer um, é o monossacarídeo. Mono quer dizer um, sacarídeo é açúcar. Então, esse é o carboidrato simples. E para ser considerado açúcar, ele tem que ter, no mínimo, 2 funções orgânicas, igual ao aminoácido. Só que, no caso, todo açúcar é um poliol. Ol é a função álcool. Então, a gente também pode chamar poliálcool. Então, a gente vai ver, todo o açúcar ele tem um monte de hidroxila, todos os carbonos vão estar ligados a uma hidroxila, os disponíveis, e a uma cetona, uma carbonila cetônica ou uma carbonila aldeídica. Qual é a diferença de um para o outro? Da cetônica para a aldeídica. O hidrogênio. É a posição. Carbonila cetônica está no meio da cadeia carbonada. Carbonila aldeídica está sempre na extremidade, tá? Isso é função aldeído e isso é função cetona. Então, o açúcar que tem uma função cetona e é poliol, a gente chama de cetose. Não confundir com a doença, tá? O açúcar que tem função poliol e uma função aldeído é chamado de aldose. E isso já diferencia os 2 tipos de açúcar. Por exemplo, a glicose e a frutose. Glicose e frutose, ambos são polióis, porque são açúcares. Só que a glicose tem a carbonila na ponta, portanto, ela é uma aldose. A frutose tem o mesmo número de carbonos, também um poliol com as hidroxilas na mesma posição que a glicose, no entanto, a carbonila é cetônica. Então, ela é uma cetose. Ambos têm 6 carbonos, tanto a glicose quanto a frutose. Então, ela também é chamada de hexose, porque tem 6 carbonos. A ribose e a desoxirribose também são açúcares. Você já tem visto bastante em biologia. São polióis. E aqui, no caso, ambas são aldoses, porque as duas têm carbonila aldeídica. A diferença da ribose para a desoxirribose é porque ela é desoxigenada, ela tem um oxigênio a menos aqui nessa posição, tá vendo? Ela já é um açúcar modificado. E esses 2 açúcares, a gente sabe, eles vão ser usados na formação do RNA e do DNA. São pentoses porque possuem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? E esses açúcares ribose são feitos nas vias das pentoses, que a gente falou no outro dia que era uma via importante também dos carboidratos, que tem 2 funções principais. Uma é regenerar NADPH, como a gente tem na aula de bioenergética, e a outra é gerar ribose para fazer RNA, que depois também vai ser desoxigenada e vai virar desoxirribose para fazer DNA. Tá? Então, aqui a gente está vendo que os açúcares não têm somente função energética, eles têm uma importantíssima função estrutural. Pois sem esses açúcares, a gente não tem como fazer nada, porque não tem como fazer DNA nem RNA. Esses 2 açúcares aqui são os açúcares mais simples que podem existir, que são as trioses. São açúcares de 3 carbonos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No caso, aqui é uma aldose mais simples e a cetose mais simples, que são o gliceraldeído e a dihidroxicetona. A gente vai ver que isso aqui são 2 produtos da glicólise. Então, aqui só para mostrar os açúcares que existem na natureza, que já foram identificados. Vários desses a gente não encontra
em corpos humanos, às vezes nem em mamíferos. Os vegetais, como eu sempre digo, são seres muito mais complexos em vários aspectos, tem uma variedade muito maior de açúcares diferentes. Tá? Mas aqui estão marcados algumas das aldoses importantes para o organismo humano, de 3, 4, 5 e 6 carbonos. A gente não encontra na natureza muito facilmente açúcares menores que 6 carbonos não tem, maiores que 6 carbonos é difícil. E a cetose, a mesma coisa, de 3, de 4, 5 e 6 carbonos, verificando que a diferença entre os açúcares, além de ser aldose e cetose, é a posição dessas hidroxilas. Faz toda a diferença, porque a gente viu a questão estrutural. São chaves que se ligam a fechaduras muito exclusivas. Então, faz muita diferença esses isômeros posicionais. Como a gente viu naquela primeira figura de digestão, a gente viu que esses açúcares não costumam aparecer dessa forma aqui, forma linear. Eles aparecem sempre na forma de um ciclo. Por quê? Funções aldeído e álcool, elas normalmente podem reagir formando estruturas que chamam de acetal, se for com aldeído, ou, se for com acetona, a forma cetal. Como a gente tem hidroxila e carbonila na mesma molécula, quando esses açúcares são grandes, tipo de 6 carbonos, é comum que aconteça uma ciclização, ou seja, a reação da carbonila com uma das hidroxilas mais longe, formando essas estruturas cíclicas, como a gente viu. E isso vai gerar mais dois isômeros de posição. Isômeros alfa, que a hidroxila do carbono fica para baixo, e isômeros beta, que a hidroxila fica para cima. Professora, para que falar disso agora? Que complicação. Por quê? Porque tudo quanto é ligação entre açúcares vai ocorrer nessas possibilidades todas. Os açúcares podem reagir entre si em qualquer um desses carbonos. E para cada tipo de ligação, eu vou ter um di-tri-óligosacarídeo diferente. E qual a importância disso? Por conta da especificidade das enzimas. Então, eu preciso saber qual é o tipo de ligação que existe entre os monossacarídeos para saber se aquele organismo pode ou não digerir aquele açúcar. E, em relação a isso, eu vou ver se eu posso ou não chamar isso de carboidrato ou de fibra em termos nutricionais. Porque se eu puder digerir, eu vou chamar isso de carboidrato, nutricionalmente falando. Se eu não puder digerir, eu vou chamar isso de fibra, nutricionalmente falando. Entenderam essa diferença? Sim, Pro. Pronto. Então, aqui é só mostrando em relação à glicose cíclica e à frutose cíclica, o alfa e o beta. Alfa com a hidroxila para baixo, beta com a hidroxila para cima, né? Com relação à frutose, a mesma coisa. Alfa com a hidroxila para baixo e beta com a hidroxila para cima. E aqui mostrando que as hexoses são os açúcares mais abundantes na natureza, de um modo geral, e por isso quase sempre estão na forma cíclica. E também que esses açúcares podem ser modificados e são. Então, a gente vai ter, a partir da beta-glicose, por exemplo, a glicosamina, que no lugar de uma hidroxila entra uma amina. A N-acetilglicosamina. Esses dois açúcares aqui a gente vai encontrar muito na matriz extracelular, assim como o ácido murâmico e o N-acetilmurâmico. Vai encontrar formas oxidadas, vai encontrar formas mais ácidas, que também vão estar na matriz.
a fórmula de desoxi, como a gente viu agorinha mesmo com a desoxirribose, mas tem outros tipos. E outros tipos de açúcares aminados, isso tudo está de acordo com a função. Geralmente, esses açúcares modificados, como esses aqui, possuem função estrutural. Os açúcares que são usados para função energética são basicamente aqueles 3 monossacarídeos que eu falei: glicose, galactose e frutose, todos metabolizados na via glicolítica, da glicose. Com relação, então, à ligação entre 2 monossacarídeos, essa ligação chama-se glicosídica. É uma ligação covalente que se dá entre as hidroxilas e foi como eu disse. A depender de qual carbono vai se ligar com o outro, eu vou ter um tipo de ligação específica. Então, aqui, ó, 2 glicoses, uma alfa e uma beta, se ligam na posição do carbono 1 com o carbono 4, e isso gera uma ligação alfa-1,4. Essa ligação aqui é que é digerida pela maltase. E essa ligação, ela se repete de novo aqui, ó, 1,4, 1,4, 1,4, entre outras glicoses, é que vai dar origem ao glicogênio e ao amido. Portanto, pode ser quebrada pela alfa-amilase. Se eu tiver uma ligação alfa 1,2, por exemplo, em vez de ligar no carbono 1, eu ligar no carbono 2, já não vai ser a mesma enzima que vai ser capaz de digerir. E aí esse açúcar não será digerido. Todo nutriente que não for digerido, ele não vai ser absorvido. Ou será fermentado pelas bactérias da microbiota, ou será eliminado nas fezes. E como essa ligação, quando ocorre, ela libera uma molécula de água, é por isso, então, que a gente consegue romper essa ligação adicionando água, que é uma ligação que pode ser quebrada por hidrólise, desde que tenha enzima específica. No caso, por exemplo, das intolerâncias à lactose, o que acontece? O indivíduo não tem a lactase, que é a enzima responsável por quebrar a ligação beta-1,4 entre a galactose e a glicose. Ou o indivíduo não tem, ele nasceu sem o gene para lactase e por isso ele não pode digerir lactose desde o momento do nascimento, então esse bebê não pode nem tomar leite materno. Ou ele desenvolve essa intolerância à lactose conforme ele vai se tornando adulto. A lactase é uma enzima que só serve para digerir a lactose. E a lactose é um açúcar que só existe no leite. Os mamíferos, em geral, eles são amamentados até os primeiros anos de vida, ou até os primeiros meses de vida, dependendo da espécie. Depois eles passam para um outro tipo de alimentação, seja onívoro, seja vegetariano. Os animais, de um modo geral, eles modificam e não usam mais o leite como fonte dietética. Os humanos, vendo do sabor, da riqueza, de como era um alimento forte e das possibilidades do leite, de transformar em iogurte, leite fermentado, em queijo, etc., incorporaram na vida adulta o leite como alimento. E, portanto, depois deixaram de ser nômades, passaram assim, sedentários a ficar fixos em determinados locais, passaram a criar animais para consumo de leite. E isso fez com que houvesse um estímulo para se manter a produção de lactase ainda na vida adulta. Como é que o indivíduo adquire intolerância à lactose? Geralmente, a intolerância à lactose ela é adquirida após uma gastroenterite viral ou bacteriana, quando ocorre a destruição da borda em escova no intestino. Nesse momento, a lactase que está presente na borda em escova vai embora com as células, e quando o intestino começa a se recompor, a lactase não é produzida em quantidade suficiente. O indivíduo, então,
passa a consumir pouco ou quase ou nenhum produto lácteo, e isso só estimula cada vez mais ele não produzir a lactase. E aí, nesse momento, ele passa a não digerir lactose. O que vai acontecer? A lactose é um açúcar que é muito bem digerido pelas bactérias. Então, você vai observar um aumento da produção de gases e de ácido pelas bactérias da microbiota. E isso vai dar a sintomatologia que é percebida de dores abdominais, por exemplo, em quem tem intolerância à lactose, e muitas vezes diarreia, porque parte da lactose não digerida vai manter água na luz intestinal sem que seja absorvida adequadamente, e isso vai amolecer as fezes, tornando-as líquidas, caracterizando a diarreia. Ou seja, não sendo de forma genética, a intolerância à lactose ela é curada com consumo de lactose. Então, se deve fazer uma reposição lentamente, né, de alimentos que contêm lactose, para que o indivíduo readquira sua capacidade de digestão de lactose. Em casos mais graves, quando o indivíduo tem muita dificuldade de digerir lactose, o que se faz é consumir a enzima lactase. Então, tem vários produtos que vendem com lactase para poder digerir e não passar mal, certo? A sacarose tem um tipo de ligação beta 1,2, é um açúcar de glicose com frutose, como a gente já viu, e a trealose também tem duas glicoses, igual a maltose, que a gente acabou de ver aqui, que é maltose, só que a maltose, a ligação é alfa-1,4 e a trealose é alfa-1,1, tá? Por isso que, para digerir trealose, eu preciso de uma trealase. E para maltose, eu preciso de uma maltase. Porque cada enzima será responsável por um tipo específico de ligação glicosídea. Entendem isso? Sim ou não? Aham, sim. Sim. Muito bem. E aí, finalmente, a gente chega nos polissacarídeos. Então, os polissacarídeos também vão se formar por ligação. Aqui, cada hexágono desse aqui representa, por exemplo, uma hexose. Então, são várias ligações glicosídicas. Quando eles são pequenos, eles formam os oligosacarídeos. Se eles vão crescendo, a gente chega a ter os polissacarídeos. Então, tem alta massa molecular, 20 mil, 100 mil, tá? E podem ter só ligações simples e serem não ramificados, ou ainda possuírem pequenas ramificações. O caso do amido é bem esse. Ele possui uma parte não ramificada, chamada de amilose, e uma parte ramificada, que é chamada de amilopectina. Como eu disse a vocês, esse tipo de ligação aqui é do tipo alfa-1,6, alfa-1,4. E, portanto, é quebrada pela alfa-amilase. Aqui já é alfa-1,6, essa ligação. Então, eu preciso de uma outra enzima responsável por essa ligação para poder digerir aqui. O amido, como ele só tem o mesmo tipo de unidade que se repete, que é só a glicose, ele é chamado de homopolissacarídeo, porque só tem um tipo de açúcar. Mas a gente vai encontrar, principalmente na forma estrutural, vários heteropolissacarídeos, que a gente tem duas ou mais unidades diferentes de monossacarídeos, podendo também ser não ramificado ou ramificado, tá? A gente vai encontrar esses heteropolissacarídeos nas nossas estruturas, no nosso organismo, e vai encontrar muito em vegetais. Então, boa parte das fibras que a gente fala, que são os carboidratos complexos, são heteropolissacarídeos ou oligosacarídeos, também do tipo hétero, de origem vegetal. Com relação aos nossos, como eu disse a vocês, a gente tem heteropolissacarídeos na matriz extracelular. Aqui, a gente vê que é uma função bem estrutural. A gente tem os glicosaminoglicanos, que contêm disacarídeos que se repetem, e associados a eles proteínas ligadoras que vão estruturar essas longas cadeias de polissacarídeo
que tem uma alta capacidade de absorção de água. Então, isso é importantíssimo para fazer um efeito esponja entre as células e ajudar na adesão e também na compactação dos tecidos e manutenção da atividade hídrica. Então, repare que aqui, ó, a gente tem aqueles açúcares modificados, tá vendo? Aqui, ó, um N-acetilglicosamina, aqui uma glicosamina, aqui tem galactose, e então são esses três aqui que estão na matriz extracelular, e também aqui uma outra glicosaminoglicana importante, que é a heparina. A heparina, ela é utilizada como anticoagulante, e aqui tem uma estrutura de como a gente veria a estrutura da heparina, tá? Aqui está a amilose e a amilopectina, então são os componentes não ramificados, ligação alfa 4 entre glicose A, que é chamada de amilose, e a ramificação alfa 1,6, que é o que a gente chama de amilopectina. De novo, para digerir a amilose, alfa-amilase, para digerir a ramificação, ligação alfa 1,6, a gente precisa de uma glicosidase, é uma outra enzima diferente que vai fazer essa digestão. As estruturas dos polissacarídeos, elas se assemelham nesse ponto a padrões de estrutura que a gente viu para proteínas. Então, geralmente, quando os açúcares estão em ligação do tipo alfa, a gente vai ver esses polissacarídeos se organizarem em forma de hélice, parecida com a alfa-hélice que a gente viu para proteínas. A amilose, por exemplo, toda essa parte linear, ela é toda helicoidal, nessa forma de hélice. O amido, ele é encontrado em vegetais dentro de estruturas específicas chamadas amiloplastos, e starch quer dizer amido, tá? Esses grânulos, eles podem ser corados e facilmente visualizados. Algumas células têm mais amiloplastos, outras têm menos. Quando a gente faz a extração, por exemplo, da farinha, a gente destrói essas células e remove isso daqui. Já o glicogênio, que estruturalmente é muito parecido com o amido, só que ele é de origem animal, nas células ele fica disperso no citoplasma, ele não fica dentro de uma organela como fica nos vegetais. Aqui a gente pode verificar, são essas bolinhas pretas aqui, tem mais ou menos o mesmo tamanho, porque o glicogênio ele cresce em volta de uma proteína, que se chama glicogenina, e isso lhe dá esse tamanho mais ou menos regular. Então, uma célula rica em glicogênio, a gente vai ver ela bastante escurecida, né, distribuída ao longo do citoplasma. E, por último, outro polissacarídeo importante é a celulose, que está na composição de células vegetais. Celulose é um polissacarídeo de glicose. Então, são várias unidades de glicose reunidas, só que o tipo de ligação entre as moléculas de glicose é do tipo beta-1,4. Aqui é só mostrando como é que se organiza. No vegetal, além de celulose, que esse polissacarídeo, a gente também tem lignina, que não é um açúcar. Ele vai revestir em volta das fibras de celulose, que são várias unidades de glicose unidas também. Só que a ligação entre as glicoses na celulose é do tipo beta-1,4. E aí, essa estrutura, essa ligação do tipo beta, vai formar uma estrutura em folha muito semelhante ao que a gente viu da folha beta em relação a proteínas, tá? Esse tipo de ligação, a gente não tem nenhuma enzima responsável por essa digestão. Portanto, toda a celulose que entra no nosso organismo é fibra. Portanto, todo alimento de origem vegetal tem fibra, porque toda célula vegetal tem parede celular, e essa parede celular é composta de celulose como seu principal componente, não digerível por nós, tá?
E um outro polissacarídeo estrutural importante é a quitina. A quitina, ela é um homopolissacarídeo também, só que a unidade se repete, é a N-acetilglicosamina. A ligação é do tipo beta-1,4 também, portanto, estrutural. E a gente vai encontrar isso no exoesqueleto de invertebrados, como vários tipos de inseto, que no caso está mostrando um besouro, mas a gente encontra também nos crustáceos, como camarão, como caranguejo, e por aí vai. A gente que aqui na Bahia, por exemplo, come muito camarão seco, camarão não seco mesmo também, com casca, a gente consome quitina. Eu sempre falo, quitina é aquilo que faz creque quando a gente amassa barata, né? Quando a gente quebra